Oba, canal Dicionário Literatura. Estamos estudando os poemas do livro Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade. Agora é a vez do poema O Sobrevivente. Então, O Sobrevivente, Ciro dos Anjos. Impossível compor um poema a essa altura da evolução da humanidade. Impossível escrever um poema, uma linha que seja de verdadeira poesia. O último trovador morreu em 1914. Tinha um nome de que ninguém se lembra mais. Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. Se quer fumar um charuto, aperte um botão. Paletós abotoam-se por eletricidade. Amor se faz pelo sem fio. Não precisa estômago para a digestão. Um sábio declarou ao jornal que ainda falta muito para atingirmos um nível razoável de cultura, mas até lá, felizmente, estarei morto. Os homens não melhoraram e matam-se como percevejos. Os percevejos heróicos renascem. Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado. E se os olhos reaprendessem a chorar, seria um segundo dilúvio. Desconfio que escreveu um poema. Vamos começar desfazendo algumas dúvidas possíveis. Ciro dos Anjos não é parente nem amigo de Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos morreu em 1914 e Ciro dos Anjos nasceu em 1906. Ciro é, portanto, 4 anos mais novo que Drummond. Ciro é amigo e depois compadre de Drummond desde 1924. Olha o tamanho da devoção de Ciro dos Anjos a Carlos Drummond de Andrade. Você perdoará a extensão da carta. É que sinto a necessidade absoluta de explicar-me perante você, o amigo a quem mais me sinto ligado na vida. Segundo o jornalista e escritor mineiro Humberto Werneck, Ciro não aderiu ao modernismo e sim a Carlos Drummond de Andrade. Drummond dedica o poema a Ciro dos Anjos, mas não é uma dedicatória simples. Para compreendermos, precisamos antes entender a concepção que Drummond tem da poesia nessa época. Aliás, a leitura dos 3 primeiros versos depende dessa concepção de poesia. Impossível compor um poema a essa altura da evolução da humanidade. Impossível compor um poema nessa concepção de poema que ele está imaginando. O último trecho do verso, a essa altura da evolução da humanidade, é mais fácil de ler, porque ele dá vários exemplos na segunda estrofe. Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. Se quer fumar um charuto, aperte um botão. Paletós abotoam-se por eletricidade. Amor se faz pelo telefone sem fio. Não precisa estômago para a digestão. As farmácias oferecem uma variedade de antiácidos e otimizadores digestivos. O poeta está se referindo, obviamente, a um período de multiplicação dos produtores e consumidores de invenções tecnológicas. E também, obviamente, vai nisso uma crítica à coisificação do caráter humano. No segundo verso, ele diz: impossível escrever um poema, uma linha que seja de verdadeira poesia. Qual é a verdadeira poesia? O que Drummond entende por verdadeira poesia? E no terceiro verso, o último trovador morreu em 1914. Podemos inferir que esse último trovador escreveu uma poesia verdadeira e foi o último, porque depois dele se tornou impossível escrever um poema, uma linha que seja de verdadeira poesia. Temos então 2 pistas para esclarecer a concepção de poesia do Drummond na metade da primeira metade do século XX. 2? Sim, 2. A primeira, quem é esse último trovador que morreu em 1914? E a segunda, o último verso do poema. Drummond termina o texto dizendo: desconfio que escreveu um poema. Ele não teria 2 concepções distintas de poesia no mesmo poema.
Vamos começar pela primeira pista. O poeta brasileiro notável que morreu em 1914 é Augusto dos Anjos. Trata-se de um poeta paraibano, pré-modernista, um dos melhores sonetistas da literatura brasileira, que publicou apenas um livro em 1912 com o título Eu. Augusto dos Anjos é portador de um pessimismo provável e inconformável. Escreveu poemas sem ilusões, sem idealizações esperançosas. Lembra-se destes versos? Acostuma-te à lama que te espera. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Escarra nessa boca que te beija. Versos íntimos? Então, por que trovador? Por que Drummond se refere a um pré-modernista como trovador? Porque dos Anjos preserva formas renascentistas, esquemas de rimas, métricas exemplares, acentuações fonéticas regulares e figuras de linguagem precisas. Augusto dos Anjos morreu quando começou a Primeira Grande Guerra. O conflito se iniciou em julho e o poeta morreu em novembro. A realidade superou o pessimismo do artista. Tinha um nome de que ninguém se lembra mais, porque na década de 1920 só se falava dos modernistas e dos massacrados parnasianos. Dos Anjos estava conceitualmente ultrapassado, trazia características do barroco ao simbolismo, passando enfaticamente pelo naturalismo do período realista, determinismo, cientificismo, zoomorfismo. Agora a segunda pista. Desconfio que escrevi um poema. Enquanto tematiza a verdadeira poesia, escreve um poema verdadeiro, porque enfrenta o espaço-tempo presente, sem ilusões, sem as afetações românticas do século anterior. Drummond concebe o poema como o portador de um sentimento puro, limpo, nítido, impermeável às suavizações do passado ou do futuro. Porque não nos é possível atravessar um período rude sem ilusões, segundo o poeta Itabirano, torna-se impossível escrever um verdadeiro poema. A anáfora dos dois primeiros versos reforça a impossibilidade de enfrentar a verdadeira realidade sem o futurismo eufórico dos modernistas. Você lembra, claro, que a anáfora é a figura de linguagem que se caracteriza na repetição de palavras no início de frases ou versos. Impossível compor um poema, impossível escrever um poema. Sublinhou impossível? Agora observe outro detalhe. Enquanto a primeira estrofe de O Sobrevivente focaliza o trovador, a segunda tematiza as invenções. Enquanto Augusto dos Anjos tematiza o caráter humano, o trovador, os modernistas enfocam as máquinas, os objetos. É isso que Drummond quer evidenciar. Ele tem a impressão de que o ser humano desistiu de si mesmo, de que o conforto e o prazer gerados pelas máquinas desviaram a nossa atenção. Ciro dos Anjos via em Drummond um mestre da arte poética, e o poeta de Itabira não desconsidera isso e justamente por isso dedica O Sobrevivente a Ciro, apontando-lhe o caminho para a verdadeira poesia, aquela que tematiza o que ainda nos resta de humano. O título O Sobrevivente certamente se refere ao próprio poema, que sobreviveu ao tecnologismo nesse intervalo entre 1914 e 1930, quando foi publicado. Um título metalinguístico, portanto. Os avanços técnicos e científicos das 3 primeiras décadas do século passado nos dariam a impressão de que o ser humano se desenvolveu largamente. Para Drummond é só mesmo impressão. Os homens não melhoraram e matam-se como percevejos. Essa alegoria dos percevejos é possivelmente uma alusão a Vladimir Mayakovsky, o poeta da Revolução Soviética. Em 1928, Mayakovsky escreveu um texto para teatro com o título O Percevejo.
Nessa peça, o protagonista é congelado acidentalmente em 1929 e descongelado 50 anos depois, quando todo o mundo seria comunista. Porque preserva hábitos pré-revolucionários como beber e fumar, dançar foxtrot e charleston, o protagonista é exposto ao público numa jaula de jardim zoológico. Também congelado e descongelado, vem na gola da camisa do protagonista um percevejo, que também é aprisionado e exposto. Os percevejos heróicos renascem. O diretor do zoológico explica que os dois parasitas, o percevejo e o protagonista, diferem no tamanho, mas não em comportamento. Mayakovsky critica tanto o parasitismo do homem pré-revolucionário quanto a imobilidade em lugar da liberdade do cidadão comunista. Uma moça atravessa a cena com uma rosa e um livro de poesia em mãos, enquanto um repórter diz que ela está contaminada por uma doença extinta chamada paixão. Para Vladimir Mayakovsky, não está bom nem o presente nem o futuro. A configuração do seu desengano é semelhante à do sábio da terceira estrofe deste poema. Falta muito para atingirmos um nível razoável de cultura, mas até lá, felizmente, estarei morto. A desilusão de Mayakovsky é até mais incurável que a angústia de Augusto dos Anjos e o pessimismo de Drummond. Das decepções do iluminismo do século XVIII e do romantismo do século XIX, resultaram o homem maquinizado do século XX. Se esse animal mecânico reaprendesse a chorar, seria um segundo dilúvio, dado o crescimento populacional espantoso nesse período. Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado. Nessa menção ao dilúvio está a ideia de que o homem é o único responsável pelo fim do mundo. A hipérbole do dilúvio, de um poeta que não é afeito a exageros, justifica-se na explosão demográfica percebida epidermicamente nessa época. A quantidade de humanos passou de 1 bilhão em 1800 para 2 bilhões em 1930. Para encerrar esta análise, o último verso, desconfio que escrevi um poema, além de metalinguístico, é um não-verso, porque participa fisicamente do texto, mas não faz parte do sentimento grafado no poema. Valeu? Até o próximo vídeo. Um grande abraço, apertado, doido, daqueles que derrubam a bandeja do garçom. Ah! Oba!